pode começar a gravar quando a sacerdotisa começar a ler. Já pode começar a gravar, viu, todas? Porque aí é bom que na gravação sai junto a leitura do verso. É mais, tá? Muito bem. Então, ok? Posso prosseguir aí? Sim, desculpa. Então, existe uma corrente, né, de pensamento o filosófico, espiritual, a doutrina. Normalmente, a mais, vamos dizer, proeminente nesse campo seria a doutrina espírita, que vai na direção contrária dessa afirmação desse verso. Então, na doutrina espírita, por exemplo, não é a única, tá? Com essa versão. Existem outras doutrinas também que vão nessa mesma direção, mas eu vou colocar aqui a doutrina espírita especificamente, porque é a mais proeminente, a mais conhecida, né? Que vai afirmar que não há possibilidade de um nascimento entre os animais. Isso não não faz parte da doutrina, não faz parte do dogma da doutrina, ou seja, que não há o renascimento entre os animais. Porém, aqui Krishna está dizendo que sim, aqueles que nascem, aqueles que morrem ou abandonam o corpo, influenciados pelo modo da ignorância, renascem entre os animais. Tá? Então, aí, quais seriam os argumentos que nós poderíamos dar que justificasse essa afirmação de Krishna? Então, vamos lá, porque, afinal de contas, assim, as doutrinas, as religiões são teses acerca de Deus. Tá? E a gente tem que testar qual delas, enfim, apresentam um conjunto de ideias mais coerente com relação ao que nós observamos na natureza, enfim, né, no nosso processo de vivência, né, de existência e a experiência que a gente tem com relação ao contato com a natureza e como a natureza se comporta. Vamos colocar a seguinte maneira, né, a seguinte situação. Supomos que nós, às vezes a gente vê, né, porque de acordo com o critério, os animais, as almas, as consciências que estão vivendo nos reinos básicos ou primitivos, que envolve mineral, vegetal e animal, esses seres, eles são completamente ignorantes de suas ações e, portanto, não é imputado a eles karma. Eles não são responsáveis por aquilo que fazem. Eles apenas seguem biologicamente o impulso da natureza. Por exemplo, se uma onça devorar uma criança, essa onça não deverá ser processada, né? Num tribunal de júri, ela não irá presa, ok? Ela é considerada inocente, é apenas ignorante. Se um ser humano maltrata ou mata uma criança, então ele será julgado pela ação. A mesma ação foi feita por duas almas em diferentes corpos, mas uma tem um destino, a outra tem outro. Tá? Então, os animais, as almas que vivem, né, nos corpos animais, são almas em estado primitivo, então elas não criam karmas. Tá? Seria, de certa forma, até injusto impor sobre elas uma questão de karma, uma vez que elas simplesmente estão ali sendo levadas pela natureza. Então, o karma seria criado pela própria natureza, então, né? Então, não seria justo, na verdade. Mesmo nas leis humanas, por exemplo, se uma criança pegar uma arma e atirar em outra criança, essa criança ela não será julgada como um criminoso, né? Porque ela ignora, ela é ignorante das ações dela. Ou se uma pessoa analfabeta eventualmente cometer uma infração no trânsito, ou caminhando, ou sei lá, colocar a bicicleta num local de vaga de idoso, mas ela é analfabeta, ela não será chamada a atenção por isso, se for identificado que ela é analfabeta, que ela não sabe ler a placa, então ela cometeu um erro por ignorância, e assim vai. Tá? Agora, os animais que não cometem, que não criam karmas, também não deveriam sofrer karmas. Agora vamos pegar alguns exemplos práticos, ok? E aí na filosofia tudo é possível. Vamos pegar exemplos práticos na vida real. Nós
sabemos que existem algumas sociedades que têm o culto, têm a prática de comer diferentes tipos de animais, animais que nós consideramos domesticados, né, como gatos e cães e outros tipos de animais que nós domesticamos e essas sociedades ainda praticam o hábito de comê-los. Tá? Então, quando nós pegamos, por exemplo, às vezes tem vídeos, né, que mostram animais em condição de extremos sofrimentos. Eles são criados de forma muito dolorosa, em cativeiro, sofrem. E no momento em que eles vão morrer, por exemplo, o processo pelo qual eles passam, eu não vou descrever aqui para não baixar a nossa frequência aqui, mas acho que todo mundo sabe que alguns animais são jogados em água quente, eles são escalpelados vivos, eles são espancados, e a teoria é de que a carne fica mais macia, mais gostosa, etc. O animal sofre como se estivesse no inferno. Então, se nós chegássemos ali, naquele momento ali, entrevistássemos o animal, o cachorro, o gato, que seja, e perguntássemos o que você acha dos seres humanos? Então, e se esse animal pudesse responder, ele diria possivelmente os seres humanos são os demônios e o mundo aqui é um inferno. Então, seria essa a descrição de que ele estaria no inferno e os seres humanos teriam, então, os demônios. Agora, ontem eu vi um vídeo de um cachorro que foi abandonado, né, na floresta, e esse cachorro foi, então, caiu num poço, numa areia movediça, acho que um poço de piche, e ele estava sendo devorado por outro animal, por outro bicho, né? Esse cachorro foi abandonado. Ele era de uma família que o abandonou e ele passou por isso daí. Então, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: isso a gente pode falar em termos das vacas, de porcos, de todos os tipos de animais que existem que são domesticados. Alguns vivem na natureza, outros vivem com seres humanos. Alguns que vivem com seres humanos são tratados como seres humanos, com carinho, com amor, com toda a docilidade e, eventualmente, abandonam seus corpos em condições humanizadas. O mesmo não acontece com alguns animais que são tratados nos cativeiros para fins alimentícios humanos. Porcos, por exemplo, vacas, que são gerados em galinhas, né, nas granjas, aos milhares. Se as almas dos animais não criam karma, então, por que esses animais estariam sofrendo condições tão sofridas, tão humilhantes, tão terríveis, tão dolorosas? Se não houver uma lei, se não houver uma coerência que norteie isso, uma coerência que justifique isso, então o mundo seria caótico, não haveria justiça humanitária, não haveria justiça espiritual para essas almas. Elas seriam completamente jogadas ao caos aleatório do destino. E algumas teriam a má sorte de caírem nas mãos de pessoas cruéis e serem devoradas por seres humanos, e a outras teriam a boa sorte de ter uma vida normal numa floresta e, eventualmente, viver a vida de um ser na floresta e morrer na floresta como um ser da floresta, sem ter que passar a vida toda de sofrimentos no cativeiro, numa gaiola, e finalmente morrer de forma cruel. Então, se essa alma que está sofrendo essa condição cruel é uma alma inocente por ser um animal, então, por que essa alma inocente estaria sofrendo essa condição terrível? E se essa alma for inocente, então há caos na organização de Deus. E se essa alma não for inocente, como foi que esse ser chegou ao ponto de estar nessa condição? Então, só existem duas possibilidades. Ou essa alma é inocente ou não. Se ela for inocente, então Deus é culpado. Se ela não for inocente, pode ser que ela seja culpada ou ela tenha responsabilidade sobre a condição dela. Tá? Existem alguns seres humanos que renascem entre os animais e essas condições demonstram que uma alma que sofre, ela sofre como consequência de suas más ações resultantes do livre-arbítrio, do mau uso do livre-arbítrio.
E o renascimento ou nascimento entre animais em condição de sofrimento pode ser utilizado pela natureza como método de expiação. Não significa que essa alma está evoluindo espiritualmente. Ela está cumprindo uma etapa kármica. Por exemplo, um cidadão que é preso, ele vai para a prisão. Eventualmente, ele pode ficar até na solitária, preso. E ele perde todos os direitos políticos, ele não pode votar, não pode sair, etc. Porém, quando ele cumpre a pena, ele volta à sociedade como um cidadão normal. Zera-se as dívidas, ele sai com os direitos devolvidos. Ele pode votar, pode ir ao shopping center, etc. Ele não perdeu a condição dele de ser um ser humano e de ser um cidadão da sociedade. Temporariamente, ele perde as suas condições, os seus direitos como ser humano. Então, semelhantemente, a alma, ao cometer muitas infrações, às vezes infrações hediondas, ela então é submetida a nascimentos terríveis para expiar a imensa quantidade de pecados ou de infrações que ela cometeu. E, eventualmente, expiar essas condições. Aí não vou entrar agora, porque não vai dar tempo, então esse tema eu vou prosseguir, vou continuar amanhã, para lidar com alguns detalhes, algumas conjecturações que já surgem, como, por exemplo, mas qual é a vantagem de você expiar pecados na condição animal se você não tem consciência do que você está pagando? Qual seria a lógica disso daí, por exemplo? Como que um animal sofrendo estaria conscientemente ou estaria aprendendo a não cometer mais ações reacionárias? Em que sentido seria didático ou produtivo isso? É uma pergunta que surge, ela é autêntica a pergunta, e ela deve ser respondida apropriadamente. Não vai dar para fazer isso agora, porque nós vamos entrar no nosso sadhana. Mas amanhã nós vamos retomar esse mesmo verso. Eu vou continuar porque, como o assunto é polêmico, ele é controverso, então ele tem que ser exaurido nas suas diferentes funções. Porém, a princípio, a gente tem que assim, admitir essa possibilidade de que existe sim a possibilidade de que a alma, na forma humana, ao cometer crimes hediondos ou ações infracionárias de nível grave, possa sim ser colocado em condições animais para expiação de suas faltas, e depois de serem expiadas, elas poderão retornar à forma humana e recomeçar de onde elas pararam. Então, não há, nesse caso, involução espiritual, mas há sim uma estratégia de expiação com base na utilização de corpos animais. Tá? Então, esse seria aí, a princípio, a prerrogativa que nós aplicamos para justificar esse verso aqui, essa fala de Krishna. E, mais uma vez, para encerrar, nós temos que partir do princípio de que, se essa afirmação de Krishna estiver incorreta, por que as outras também não estariam? Então, agora, se essa afirmação de Krishna estiver correta, as outras afirmações que dizem que não é possível estão incorretas. Então, é uma decisão que nós teremos que tomar com base na nossa experiência de observação. E, no nosso caso, é claro que nós vamos, evidentemente, advogar a causa de Krishna e vamos demonstrar que isso é plausível e não exatamente impossível, como querem algumas linhas filosóficas ou algumas considerações teológicas. Tá bem? Muito bem. Então, agora eu vou encerrar aqui para a gente dar início ao nosso campo dos mantras. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.